Bem-vindos a todas e a todas ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Sejam envolvidos com essa energia, com a energia de fraternidade que estamos tentando gradativamente tê-la, mas bem no fundo dos nossos corações e com simplicidade. Um abraço no coração de cada um e de cada uma. Bom, vamos continuar bem. Olá, Petra. Buenas. Vamos tentar, então, seguir o caminho. Vamos ver se finalizamos, né? Não sei, eu acho. Bueno, Savapama. O capítulo 26º, Novas Perspectivas. Alguém leu? Eu li faz tempo, mas eu perdi o meu Kindle, né? O livrinho eletrônico, então vamos ver se eu lembro. Bueno, então vamos ver o que ocorreu. Bom, ficamos praticamente no início do capítulo, cujo tema é Novas Perspectivas. Então, para iniciarmos, agora o André Luiz recebeu o tanto que ele estava em busca, o que era? Lembram? Então, era a possibilidade de observar e de aprender. Sim. Aí ele estava triste, não sei se vocês recordam, porque como ele está na casa de Laura, da família de Lísias, todos iam trabalhar e ele ia ficar em casa supostamente sozinho. Só que a Laura o surpreendeu, dizendo que já havia organizado tudo para que viesse o Rafael e o acompanhasse até as camas. Até o Ministério para levar até o ministro Genésio, não? Não, não é não sei, tem que ver aqui. Até o Ministério da Retificação. E quem ia lá levá-la era o Rafael, porque ele trabalha lá. Então, ele ficou todo contente, porque pensando que ia ficar em casa perdendo, entre aspas, tempo. Não, a Laura organizou tudo. Então, o Rafael foi, bateu porta lá, e agora vamos continuar. Então, no caso, ficamos na página 161 do meu livro, esse aqui, ou esse, e tem dizendo assim, vamos contextualizar. Satisfeito, notava ele, no fundo do meu coração. Ah, sim, o ministro, deixa eu ver o Genésio, viu, Sandro? É um, dois da regeneração, tá? Então, ele estava conversando com o Genésio, e o Genésio já sabia a história do André Luiz, que ele é um médico, muito simplório, para dizer o contrário, né? E quando o André Luiz começou a conversar com ele, ele se surpreendeu, porque o André Luiz demonstrou uma simplicidade e uma humildade grande. E ao ponto que eu vou contextualizar agora. Satisfeito, notava ele, no fundo do meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, ou seja, do egoísmo, encarcerado nas opiniões próprias. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero. Enfim, não me preocupava o gênero de tarefa, procurava o conteúdo sublime do espírito de serviço. Bom, e aqui, o que vocês acham dessa... Olha
Quem? Sandro se lembra, se recorda, né, Sandro? Quando ele foi socorrido pelo Clarencio, chegando lá no hospital, recebeu a visita da mãe, vamos fazer um resumo então, por enquanto, Uhum. e não admitia, quando ele escutava os choros, ele ficava nervoso, como médico não podia estar servindo. Não Aí, podias auxiliar, exato. então, ele teve a ideia de procurar o Clarencio. O Clarencio é o ministro da onde? De Da, ah, não, do auxílio. auxílio. Então, aí o Ulisses falou, então você vai conversar lá com o Clarencio. Ele pensando que ia ter... E que é poder fazer o que fazia na Terra diretamente como médico e percebeu por, pela conversa da paciente que estava antes dele que o que ele desejaria era impossível neste momento, mas ao mesmo tempo o Clarencio, o ministro do Auxílio, propôs-lhe que ele pudesse começar como auxiliar. Não, E ele ele não disse isso, não. Ele não disse isso, não. começar a observar, não? Ele deu a caderneta. E com essa caderneta, ele poderia adentrar onde quisesse. A Exato. Laura sugeriu que começasse na retificação, na regeneração, no Ministério da Regeneração. Então, como ela conhece, aí foi que começou tudo isso, né? Com Uhum. Rafael indo, porque ele é de lá. Inclusive, ele disse, ao invés de você só observar como praticante, ou seja, como é que é? Ao estagiário, procure Sim, trabalhar. E ela deu um baita de um exemplo, que pelo fato deles ter aquela cadernetinha, não significa que ele teria que estar sempre só observando. Quem foi que caiu? A Petra, né? sim. Petra. E ela falou, procure utilizar o teu tempo para servir. E foi isso. Fizemos aqui bem rapidinho uma síntese. Eu vou compartilhar com vocês. É, eu fui buscar. Aqui está falando justamente sobre orgulho. Então, deixa eu ver aqui. Opa, peraí. O egoísmo, fui buscar no Livro dos Espíritos, terceira parte, perfeição moral. Então, como o Sandro está doentinho do joelho, mas não está da boquinha, ele pode ler, né, não, Sandro? Sim. Então, por que o egoísmo, Sandro? Ah, a educação Não, convenientemente. não, 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 não. Por que eu fui buscar o egoísmo? Por que, O gente? mesmo porque ele achava que estava acima dos outros, só E é pelo porque facto de ser médico. ele mesmo disse aqui, no fundo, o que eu desejava era continuar sendo um médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo, em que vivia encarcerado nas opiniões próprias. Foi por isso que eu fui buscar o egoísmo. Bom, vamos lá, Sandro. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, de mesmo modo que se aprumam plantas novas. Pela arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É erro grave pensarmos que, para exercê-la com preceito, baste sub- baste possuir conhecimentos. Quem acompanhar assim o filho do rico como o do pobre, desde o instante do nascimento, a observar todas as influências per, pernici- perniciosas que sobre eles atuam, em consciência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, observando igualmente com tanta frequência
espalham os meios empregados para mobilizá-los. Não poderá espantar-se se encontrar pelo meio de tantas coisas. Mundo, tantas coisas. Incúria seria falta de cuidado. Então, Exato. ele está dizendo, em consequência da fraqueza, da falta de cuidado e da ignorância dos que os dirigem. Vamos lá. Então, pelo mundo, tantas coisas erradas. Faz-se com o moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que se a natureza refratária, se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam cultivo adequado para produzir bons frutos. Pronto, então agora vamos conversar sobre isso aqui. Por que ele disse sobre a educação e comparou os filhos dos ricos e dos pobres? Então, porque não tem a ver com o egoísmo, não tem diferença na classe social, porque tanto os ricos como os pobres podem tomar os mesmos erros no que refere à fraqueza e à ignorância de educar os seus filhos. Uhum. E aí, Selma? É isso mesmo que eu também entendi, né? Não importa de onde você vem, os pais que têm que direcionar os filhos, né? Para que, tanto na educação formal quanto na educação moral, né? Eu presenciei diretamente isso, vocês sabem que nós trabalhamos... Petra falou um negócio bem bacana, você viu? O quê? A Petra escreveu uma coisa bem legal, Não, né? deixa eu ver aqui. A moral não está relacionada com as posses materiais. Exatamente, Petra. Exatamente, não tem nada a ver. Sabe, Petra, porque era que eu ia iniciar. Como nós trabalhamos diretamente na favela, as pessoas pensam, coitados, são pobres e tudo isso. O que eu presenciei foi muito interessante, muito interessante. O orgulho, o machismo, porque como o Ernesto ficava na parte de trás, com o mais pesado, eu ficava na frente, recebendo, ele, olha só, dizia, não quero saber de conversar com mulheres, isso porque estava no Nordeste, lá em Olinda, e as próprias mulheres não queriam ser atendidas por uma mulher. E não aceitavam, algumas eu tive um problema, porque me acarinhei muito por uma criança de 7 anos, que até então, a mãe que tinha naquela época 11 filhos, isso porque tinha desencarnado um, não estava preocupada em colocar os seus filhos na escola. Então, eu fui e exigi praticamente que colocasse a criança na escola, porque isso é o direito da criança. Então, aí eu falei assim, não, peraí, a criança tem direito a isso. Da mesma forma que tinha mulheres belíssimas, jovens belíssimas, quando ela adentrava no negócio, era impressionante o porte dessa menina. A beleza que ela tinha... O porte em que sentido? Hã? O porte em que sentido? O porte que eu estou te dizendo é que muitas pessoas que têm condições financeiras não têm o porte, ou seja, não têm a forma como ela apresentava, como ela caminhava, chegava até nós, se comportava. Uhum. Entendeu? Então, me chamou muito a atenção, porque supostamente eles deveriam ser os considerados mais humildes que nós, não é isso? Supostamente. Mas não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Foi por isso que o nosso negócio foi assaltado, foi roubado durante 4 vezes em menos de 15 dias. Porque não aceitavam isso. Bom, isso aí é uma outra história. Então, não tem nada a ver estarmos no ambiente, diretamente no caso, como uma favela,
Porque a educação, nós sabemos que vem da onde também, gente? Do berço. Porque você pode. O que eu estou dizendo no caso é que tinham pessoas ali que, não, que eram analfabetas e semi-analfabetas, mas sabiam se comportar muito mais do que nós, do que os nossos filhos. Sabes, eu vejo a moral um bocado como o brio, porque não importa o que tu tens, mas tu tens brio naquilo que tu tens e da forma como apresentas as coisas. E a moral é um bocado isso. Foi o que a Não Petra importa. escreveu, né? Porque independente. Deixa eu ver aqui, a Petra escreveu outra coisa. Isso Uhum. faz pensar que nós não começamos mesmo só nesta encarnação. Exatamente, Petra. Inclusive, Petra, essa menina, ela tinha um porte de modelo. Eu conversei com ela e eu perguntei se não gostaria de estudar para poder ter a tua uma profissão. Ela disse, não, bom, o que eu agora eu estou grávida, ela não estava aparecendo, tinha 3 ou 4 meses, e o meu sonho agora é ser mãe. Então, assim, o porte que essa menina tinha era impressionante, Petra. Existem características que são do nosso espírito, né? Exatamente, Petra. É isso porque trazemos, como eu queria dizer, eu tenho minha mãe que é semi-analfabeta. E eu não, são poucas as pessoas consideradas que têm faculdade, etc. e tal, que eu encontrei com a vivacidade da minha mãe. E é impressionante isso, que o ser se nota claramente que é imortal. Lastimosamente, não se aproveita essas outras oportunidades, esses dons que trazemos e que adquirimos, né? Bom, vamos lá, Sandra. Espera aí, você parou aqui, não foi? Não, mais abaixo. Sim, mas tantas coisas. Foi Coisas isso? Ah, você erradas. parou, você terminou aqui, não foi? Sim. Pronto, agora vai começar esse parágrafo aqui. O homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso, é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas dos seus males para remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo reside uma das causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o ferem, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar, com a sua própria segurança. E quando mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. Vamos parar por aqui. O que chamou mais atenção por aqui, gente, nesse parágrafo? É que o egoísmo gera, né, todas essas... As associações do egoísmo, exato. Exatamente. Por isso que dizemos que o orgulho e o egoísmo estão ali, né? Juntinhos. Alguma coisa mais? Selma? Petra? Ele fala que é incompatível com a felicidade, né? Isso é interessante. Aqui, né? Isso. Sim, e aí está por quê? Porque como obrigatoriamente nós estamos na defensiva, nós nunca podemos ser totalmente felizes se não nos dermos por completo. Olha, Sandra, eu vou te dizer uma coisa. Tive contato com várias classes sociais.
Várias, 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 várias. E as pessoas pensam, como nós estávamos falando anteriormente sobre essa da favela, encontrei pessoas de um poder aquisitivo muito bom, ricos, que esses irmãos da favela não tinham a simplicidade e a humildade deles. Então você vê que somos nós que pedimos mesmo. Quando o ser está amadurecido, não tem jeito. Mas, em compensação, já encontrei pessoas tão arrogantes que fazem questão de demonstrar quem realmente são. E, assim, é interessante, porque quando se fala na pobreza, supostamente até impomos a esses irmãos e essas irmãs uma humildade, impomos que eles sejam humildes, que eles tenham essa humildade. Já notaram isso? Uhum. É por causa da reencarnação, né? A gente sempre entende que quando Olha o seu você Edilson. é muito arrogante, né? Numa encarnação, você vem mais pobre no outro, mais humilde para aprender, né? Alguns aprendem, outros não. Eu penso dessa forma. É. Senhor Dilson, o senhor queria falar? Você falou em humildade, eu gostaria de... Bota a tua anotei câmera aqui. do senhor, por favor. Ah, você quer me ver, né? Quer ver a Eu minha gostaria beleza, de né? ver. Porque nós estamos no estudo, né? Então, assim, ficar olhando só uma parte escura aí, já A gente basta fala, a minha parte escura. a gente fala em humildade, mas é bom saber a origem, porque de onde vem essa palavra humildade. Uhum. Aqui eu anotei, aqui eu gosto de anotar, eu gosto de saber a origem das palavras. É humus, do latim humilis, humanidade, que quer dizer terra, barro, Isso. esterco, Uhum. adubo. Dr. Sérgio Lobo, que é um psiquiatra, psicoterapeuta, membro da AME Pelotas, falou isso. Quer dizer chão, solo, terra. Quer dizer, Então, por não isso é que ele tenha falado, isso aí é o significado da palavra. ele tirou de algum lugar, mas eu Não, estou é só do dicionário. Está no dicionário, vai no Wikipédia, está ali, está dizendo o significado da palavra, do vocábulo, né? Então, inclusive lá no Wikipédia tem até, eles colocam até a imagem, saindo a sementinha, subindo. Bom, deixa para lá. Então, o que o senhor acha desse parágrafo aqui, o senhor Dilson? Mas eu não tenho acompanhado bem com vocês, eu prefiro, por enquanto, ficar ouvindo Oxe, para a aprender. gente começou agora. Aqui Sei, estou mas falando sobre a humildade, que a Selma falou lá, a Selma e o Sandro estavam comentando aqui sobre a felicidade. Como é que é mesmo, Selminha? sobre a humildade, o que eu posso dizer também é que o André Luiz falou o seguinte: é impossível ser feliz sem ser humildes. Então, nós temos que ser esterco, procurar adubar a nossa vida na simplicidade, procurar não querer ser melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, todos somos iguais. Outra coisa também, todos nós somos insubstituíveis e todos nós somos importantes para Deus. Então, se a gente entende isso, tem que procurar ser esterco, procurar fazer o melhor possível dentro dos nossos parcos conhecimentos. Somos aprendizes da vida e do Evangelho. Essa que é a verdade. Sabe, senhor Dilson, nós moramos um ano em Brasília e tínhamos era uma realidade completamente diferente do Rio, São Paulo, que nós viemos no caso do Rio, depois Rio, Recife, depois Brasília. Tinha naquela época se chamava faxineira, hoje eu não sei mais como se chama. Essa senhora tinha 6 filhos. 6 filhos. A casinha dela era assim, vamos dizer, como se diz, uns 2 cômodos, ou 3, mas ficou bem na minha mente. O que, quando eu adentrei, só tinha os banquinhos, sabe, seu Dilson? Mas eu nunca vi a organização, porque tinha a casinha, né? Tinha a parte do jardim, do jardinzinho, supostamente eu digo jardim, mas de um anseio, estava tudo limpinho, cheiroso, as crianças todas bem vestidinhas, quer dizer, quando eu digo bem vestidinhas, limpas, porque como eu sou de uma família pobre, Eu também. é, Eu também. muito pobre, por sinal,
já passei necessidades e tudo isso, a minha mãe sempre disse uma coisa: ser pobre não significa ser desorganizado, Deixado, sujo, deixado. Os meus filhos, desleixado. e meus filhos, nós somos sim pobres, mas não significa que meus filhos vão estar com as roupas sujas, de forma alguma. E Ah, essa senhora de 6 filhos tinha os banquinhos. O café, naquela época eu tomava café. Ela fez um café que eu nunca tinha tomado um café tão gostoso. Essa refeição que nós fizemos lá, que é um abraço, essa energia, eu me arrepio até hoje. Eu nunca tive num lugar onde as pessoas consideradas ricas ou qualquer que seja. E lá, e assim, o pouco que ela tinha, seu Dilson, ela compartilhou conosco. Eu nunca vi uma comida tão gostosa, porque é mineira. Ela é mineira, sabe? Ela falou ela que o fez sonho dela com amor, era com ver o amor. mar. Era ver o mar. Então, eu nunca... Como foi... E as crianças super educadas. Porque a minha mãe depois foi madrinha da menorzinha, que ela estava grávida quando ela estava em casa. E todo mundo, tio, tia, nos chamava. E foi uma coisa linda, 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 que até hoje fica na minha mente. Mas eu vou ler aqui o que Petra escreveu, só um instantinho. Preciso sair um pouco, tá certo, Selma? Mostra que E a evolução do espírito. você vê a organização, as crianças todas limpinhas. Poxa vida! Quantas são as vezes aí quando a gente está dizendo, eu estou cansada, estou cansado, e as crianças ficam para cima, quando não ficam largadas, né? Uhum. Quando não ficam largadas, então tem nada a ver. O que vai importar, o que nós estamos realmente comentando, é a educação que trazemos desde encarnações anteriores, porque, na verdade, isso nos pertence. Nos pertence. Ninguém pode tirar, a não ser quando pedimos, quando há essa necessidade, não é isso? Vamos lá. Sandra, termina aí, por favor. Olha só que interessante isso, seu Dilson. Eu queria dizer que eu tive 10 irmãos. Foi? Foi? Pois Queria dizer é. que a minha mãe teve 10. A minha avó teve vivos, foram 14, depois ela se casou 16, mas foram 24, que são da família lá que eu me lembro. Ficou 24 na minha mente. 24 ou Nossa Senhora. 22. Essa evoluiu bastante, porque Aí eu não me recordo se foi ela ou se foi minha bisavó, porque tem isso, sabe? Mas tudo bem, peraí, deixa eu ver o que está aqui. Só um instantinho, gente. Peraí, tem alguma coisa escrita aqui. Por isso também vemos, às vezes, irmãos com posturas diferentes, apesar da mesma educação. Corretíssimo, Petra. Porque, na verdade, trazemos isso de nós. Somos 3, 4, como disse o seu Dilson, 11, 14, não importa. O que vai realmente contar é a educação do espírito. Quantas pessoas, como havíamos comentado anteriormente, semi-analfabetas, analfabetas, que têm uma postura que pouca família, poucas crianças têm. Né? Mas tudo bem. Vamos lá, Sandra, para terminarmos aqui esse... O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver outro, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Pois é, pois é. Só que nós estamos bem longe de tudo isso, nós sabemos. Por isso que nós estamos aqui estudando já há mais de 1 ano e pouco. Né? No capítulo 26º ainda, eu mandei até a data, não foi? Eu coloquei no grupo, nem me lembro mais, está por aí. E é isso. Alguma coisa a acrescentar? Não, está mais que explícito. Pois é, também acho. Eu quero dizer, aí Sim. tu falou em egoísmo. Sim. Você sabe que o egoísmo e o orgulho é a maior chaga, né, da humanidade. Foi o que nós comentamos anteriormente, esses irmãos, né? Que ficam, que no Evangelho, Nossa Senhora. Eu nem sei qual capítulo. E a sabedoria. Pardon?
o antídoto. A sabedoria é amor- relativo, né, seu Odilson? Porque conhecemos pessoas muito Não. sábias, mais intelectualizadas, mas Mas- deixa muito a desejar. Os Espíritos falam que o amor e a sabedoria são as duas asas que nos levam a Deus. Mas Ai, quando a sim, gente fala é sabedoria, não é conhecimento. pois é, Conhecimento da a sabedoria do espírito. Eu do fico ainda com Espírito. amor. Eu fico com Por isso amor. que a senha da doutrina é amai-vos e instruí-vos. Exato. Instruí-vos Pois é o é. quê? Querer sabedoria. É verdade, eu também concordo com o seu Odilson. Eu acho a sabedoria, assim, tanto que é um dos livros da Bíblia, para mim, um dos melhores livros da Bíblia, é a sabedoria. Mas tem que ler realmente com humildade, né? E entender a sabedoria, não realmente essa parte intelectual. É como saber viver, lidar com o outro, é muito interessante. Essa sabedoria que nós falamos, geralmente levamos para este lado, o do saber, do intelectualismo. A sabedoria, no caso, que nós não estamos nos referindo, é do espírito. Exatamente. É Então, conhecimento. é bom colocarmos isso, deixarmos claro, porque sabedoria não significa que tenha a pessoa, pelo fato de ser intelectual, porque conheço vários sábios, como nós estamos comentando aqui. Sábios entre aspas. Sábios entre aspas. Sábios que eu estou te dizendo, para mim são sábios, sabe, sou Dilson, porque são pessoas que não tiveram condições de estudar, mas dão show. Dão show. Dão show. Está a moral? Eu pergunto, como é que está a moral? Bom, no caso, algumas pessoas, como nós estamos comentando sobre isso, me deixou, tem várias formas, né? Tem várias coisas. Então, depende muito das pessoas. Eu conheci pessoas, como nós estamos falando, para mim, sábias, neste caso. Porque o que importa, no caso, é o exemplo. Não é isso? Bom, eu vou aqui... Não desaparece não, viu, senhor Dilson? Deixa a câmera aí. Eu vou contextualizar. Foi aqui no banheiro, é melhor tirar a câmera. É melhor. É verdade, pelo amor de Deus. O velhinho... Dá uma cuspida. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E, como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: quando o discípulo está preparado, olha que lindo essa parte aqui, gente, esse parágrafo é lindo. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. Gente, Bárbara. André Luiz também falou isso. Quando o servidor está pronto, quando o servidor aparece. Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Olha que lindo. Por isso que às vezes fala, nossa, eu tenho tanto trabalho, e quanto mais eu fujo, mais aparece. E aí tá, porque quando nós estamos preparados... Zé, o Gerão Ribeiro, ele era português, o menino bravo deve ser português, né? Ele veio de Portugal, acho que morou no Rio, parece São Paulo, aí foi para Cachoeiro. Ele tinha um trabalho social lá, eu conheci.
Ele sempre falava, o trabalho constante nos dá força permanente. E aqui em Vila Velha tem o Grupo Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro, em homenagem a ele. E nós temos uma música que a gente canta no coral, do Jerônimo. Lindo. Eu sei Bom, outras também. eu fui buscar Bom, tem muitos livros do Chico que eu nunca ouvi falar. E um deles é esse aí, Plantão da Paz, que Emmanuel Chico Xavier. Eu realmente nunca tinha ouvido falar desse, não. E o título é Humildes de Espírito. Quem quer ler? Eu já posso ler. Ah, que ótimo! Bem-vinda, Petra! Alô. Que bom, um abraço. Por favor, Um pode abraço ler? para vocês também. Posso. Uhum. Plantão da Paz, capítulo 20, Emmanuel Chico Xavier, Humildes de Espírito. A humildade é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás amoedados, amancheias, entretanto, se não te dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos... Mancheia, gente, é provocar, então, amealhar, acumulará moedas, tesouros, O mão cheia. Entretanto, vamos, Petra, aí? Na convicção de que todos os bens pertencem a Deus. Em breve, converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguida à afeição do teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás pouco a pouco no empreiteiro inconsciente da crueldade, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Pronto, então o que tu entendeste aqui, inconsciente da crueldade, desse empreiteiro aqui? Vamos retornar aqui. O que vocês acham? Eu acho que se refere, se nós valorizarmos só a parte material, e material aqui refere-se mesmo ao dinheiro, né? Nós hoje em dia somos muito consumistas, valorizamos muito o dinheiro e a posição social, né, que acaba por às vezes estar relacionado, e esquecemos-nos que o dinheiro tem um porquê, e termos dinheiro às vezes, né, como já falámos várias vezes, pode ser uma prova. Isso. Para podermos usar em prol da caridade, de ajudar os outros, de poder servir os outros de uma outra forma. E nós sabemos, né, o mundo não é só do material, mas amor e uma cabana também não dá, né? Porque existem necessidades materiais. As pessoas precisam de comer, e para comer é preciso ter dinheiro para comprar a comida. Então, se nós pudermos facilitar isto, às vezes, tu disseste há bocado, é verdade, quem tem menos às vezes tem mais disponibilidade para distribuir o que tem do que quem tem mais. Parece que não, porque eu acho que nem pensa como é não ter. Eu quase que acredito que é mesmo isso. Como nunca tiveram a necessidade de ter ou a necessidade de ser ajudado, então não têm essa sensibilidade do que é ter e a felicidade de poder ajudar alguém que não pode retribuir essa ajuda. Eu fico assim impressionada com isso, sabe? Mexe muito comigo que essas pessoas que tivemos contato, pessoas lá no Rio, vou dizer agora o Rio, eu me lembro pouco, porque eu vim de lá, naquela época eu era jovenzinha. Então, quando se ia eu sempre gostei muito, e não vou dizer que não gosto de shopping, adoro shopping. Só que o shopping daqui, só Jesus na cauda, para abaficar, isso aqui não é shopping. Adoro um shoppingzinho, adoro um shoppingzinho. Cadê tu, Petra? Não foge, não. Por favor. Ah, sim, bonitona, quero ver você assim, sorrindo, linda. Aí,
quando íamos lá no shopping, todo mundo de bermuda, lá no Rio, né? Bermuda, e assim, na boa, sabe? Então ninguém sabia ali quem era, quem tinha, quem não tinha, porque quando a gente, eu mesma, pobre, quando eu ia para esses lugares, eu queria colocar roupa bonitinha. Eu queria colocar roupa que eu estava lá bonitinha para ficar. Bom, era assim, né? Agora eu estou uma relaxada. Então ninguém vê, mas o comportamento da pessoa, como a pessoa como ela vai estar, isso é muito importante. E como nós estamos justamente falando sobre isso, essas pessoas que tinham poder aquisitivo alto. Olha que conhecemos filha de presidente da República. Bom, vá lá. E pessoas conhecidas dela não se esses que nós havíamos comentado sobre a favela não se comportavam como essas pessoas em termos de humildade, sabe? É impressionante. Mas sim, senhor Dilson. Eu acho o seguinte, é importante ter para suprir as nossas necessidades aqui na Terra, mas o essencial é ser. E Jesus mesmo nos alertou, há mais de 2000 anos, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome, os ladrões da rouba. Ajunteis tesouro no céu, porque as tesouros no céu são as virtudes. Cadê nós temos? São as obras. Então, as virtudes. Depende da obra. A obra é a sua renovação moral, a sua transformação moral. Como você reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Está no livro dos Espíritos. Está Eu gosto, sou Edilson, eu gosto muito dessa parte quando você diz isso. Mas está no Evangelho, viu, senhor Dilson? Aí é específico no Evangelho. Mas fico o homem de no bem. Evangelho. No homem de bem. As obras básicas. Eu falei. Não, no homem de bem. Mas eu fico preocupado e fico com medo, porque quando ouço a espiritualidade a dizer que tem que fazer um hospital para todos os espíritas, será que nós estamos a fazer as coisas da maneira certa? Será que o orgulho não nos está a sobrelevar em relação a todos os demais? Será que nós somos assim tão diferentes dos outros? Bom, nós temos a obrigação, por termos conhecimento, de tentar melhorar. Nós somos todos iguais, porque há pessoas que sem conhecimento, se calhar, conhecimento, quando estou a dizer isto, é conhecimento ou terem a noção que têm esse conhecimento, né? Porque algum conhecimento têm, porque já falámos que muitas vezes vem de outras, vem já de outras encarnações, o espírito já tem uma determinada formação moral, se posso dizer assim, né? Não sei se não estou a dizer assim uma coisa maldita. Temos a obrigação de tentar, na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, ir pondo em prática, né? Como o senhor Adilson está a dizer. Tentar pôr em prática. O desafio é mesmo esse, porque é difícil. Não é fácil. Não é fácil. É porque nós falamos o espírita isso, o espírita aquilo, para mim é independente. Como se diz, não me importa isso, me desculpem, porque o que eu vou realmente ver é o comportamento da pessoa. É o exemplo. Sim, porque assim, é verdade, porque nós não é que é isso cada vez mais, porque assim, a religião não é um partido político, Não. é que é mais à direita ou mais à esquerda ou mais no centro. A questão aqui é realmente isso. Independentemente da religião que as pessoas tiverem, é o amor e a maneira como eles estão dispostos para a vida. E às vezes nós Realmente. Só um instantinho, como é que é? Petra? Às vezes temos grupos, eu tenho um grupo de amigos, cada um tem a sua visão, não é? Isso. Mas o que nos une é nós sermos tolerantes uns com os outros, aceitarmos a visão de cada um e estarmos de acordo que o que é importante é o amor, o que é importante é respeitarmos os outros, o que é importante é tentarmos ser pessoas de bem, né? E de facto isso, eu acho que o Papa João Paulo II nisso conseguiu transmitir uma coisa que há muito tempo não se via, e estou a dizer ele porque acaba por ser uma figura religiosa conhecida mundialmente,
é unir a união dos povos em torno de Deus. Não importa se és da Umbanda, se és espírita, se tu és católico, se tu és protestante, Exato. ortodoxo, se és islamista, não importa. Estamos em nome de Deus, estamos a falar de Deus, então somos todos bem-vindos. Porque Deus, é isso que Deus sempre nos tentou ensinar. Há milhões de anos que nos está a tentar ensinar. E mesmo assim, hoje em dia temos mais informação, mais disponibilidade de informação. E estamos cada vez mais sozinhos. Mais ignorantes, e mais intransigentes e mais intolerantes. Isso é triste. É triste. Mas vamos lá deixar o seu Odilson, que ele está agoniado lá com a mãozinha em pé. Olha, eu estou deixando aqui a minha filha, porque quem teve a filha foi a Celeste, mas essa filha é minha, porque essa é a minha filha. O Sandro fica com inveja, porque são irmãos, sabe, seu Odilson? São portugueses, mas são irmãos. Porque o senhor já conhece a Celeste, é a mãe de ambos. Então, assim, é difícil ver minha filha assim. Essa é minha filha. Então, aí eu fico mesmo assim, com esse sorriso maravilhoso. Diz, seu Odilson. Eu acho que para um atropelar o outro, está falando muito lento, levantar a mão e você dá a palavra a quem levantar a mão primeiro. Não, aqui não tem esse negócio, não. Deixa para lá, deixa rolar assim. Edilson, quem chega primeiro fala. Não, deixa para lá, aqui não tem esse negócio, não, estou fora. Não disse nada, vocês sabem aí o que está em João 3, verdade. Não. Diga, porque senão o negócio vai ficar aqui bom. Mas diga, seu Edilson. Diz, seu Edilson. Eu estou perguntando, vocês sabem o que está escrito em João 3,34, João 3,35? Vocês sabem? Porque por isso tem o senhor aqui para dizer, né? Uai. Eu sei que o senhor vai dizer. Então fala. Então fala. O senhor vai dizer, uai. João 3,34. Uai, então. Gente, caiu o Sandro, não foi? A religião para mim, agora eu quero falar. A religião para mim está em João 3,34, João 3,35. O que diz João 3,34? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus. João 3,35. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Aí está a religião. A menina aí que falou disse bem. Religioso não leva a nada, o que vale ao coração é o amor, mesmo amor. Deus é amor e nada existe fora desse amor. E nós vemos isso, né? Porque nós falamos muito do Novo Testamento. Porém, nós sabemos dos exemplos que Jesus nos disse do Velho Testamento, que trouxe de Isaías, etc e tal. Porque amai-vos uns aos outros não foi Jesus que trouxe. Ele veio relembrar. Sim, foi Moisés, não? Ele veio relembrar. Ele veio exemplificar o amor, mas já tinha também no Velho Testamento. Ele veio exemplificar o amor. Não se falava do amor desta forma que ele falou, mas sempre falando, valorizar os seus irmãos. Não da forma que ele falou, mas sempre houve. Bom, aqui eu vou continuar. Sim, temos que terminar isso aqui, né, gente? Porque só senão... um minuto, desculpa. Eu não ouvi o que o senhor disse, que o senhor disse... O quê? O quê? O senhor Edilson tinha falado de qualquer coisa, agora no fim, que perguntou se nós sabíamos o que era e nós dissemos que ele ia dizer, mas eu depois caí, não consegui ouvir. Tá, que amai-vos uns aos outros. Esse é o verdadeiro ideal. Porque falamos sobre Jesus, mas Jesus veio cumprir veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele falou que não ia ser contra aquilo que já tinha sido, que já conhecíamos. É porque estava falando que não foi o Jesus que disse amai-vos uns aos outros, dizendo que já havia isso de outra forma no Velho Testamento. E já vimos isso também, né? Uhum. Bom, aqui eu vou agora... Peraí, gente. Aqui, vamos terminar. Senão, não vai ser hoje que a gente termina isso aqui, não, pelo amor de Deus. Peraí, gente. Agora, vocês estão vendo? Peraí. Gente, pela madrugada. Que é isso aqui? Ficamos aonde? Aqui, não foi? Foi a Petra que leu, mas... Petra, foi aqui, não foi? Não. O que estávamos a ler do livro... Mas acima. Não, parou em Injustiça. Savascal, aqui. Não é isso? Sim, mas é mais... Podes descer. Digamos, licença de mesmo na prática da injustiça. Onde ficou.
Sim, mas terminamos. Agora é esse aqui, Terminamos esse aquela parte. parágrafo. Agora é Sim, isso. sim, agora vai ser erguer-se teu nome no pedestal Pronto, da Petra. cultura. Leia, por favor. Está bem. Erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se não te inclinas à sabedoria divina, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus, depressa te arrojarás ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e da introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio, que honra a ciência ou o direito, não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda as entranhas em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força criadora. Não desdenhes servir, aprendendo com o Mestre Divino, que realizou o seu apostolamento de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. É que nós estávamos falando que o seu Dilson estava falando, né, seu Dilson? É isso? Ah. Então, vamos lá, quem quer interpretar esse... Ai, deixa eu tirar aqui, gente, pela madrugada. Ah, sim, ficou melhor. Quem quer interpretar isso aqui? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Chaval, nós vimos aqui que é uma coisa pocilga, né? Eu tenho que buscar também aqui isso. Realmente, aqui realmente eu acho que o que vale a pena ter em conta é realmente arregaçarmos as mangas e termos a humildade de servir o próximo, de servir, de pormos-nos à disposição de outra pessoa, dos outros, do auxílio. Porque o auxílio muitas vezes ele pode ser meramente escutarmos outra pessoa. Sem dúvida. Você está falando servir ao próximo. Então é relativo esse verbo. Há muitas maneiras de servir. Exato. Nós podemos fazer uma baita de uma, eu vou dizer aqui porque vocês gostam, comem carne, uma baita de uma feijoada e vai servir um pouquinho só para aquele que está lá e que supostamente, vamos dizer, aqueles que estão trabalhando nos nossos lares, etc e tal, e servir um pouquinho e muitas vezes nem dá o que nós consumimos. Então é relativo o verbo servir nesse caso, como está sendo conjugado em Não, porque eu por acaso ouvi, e foi do Mário Quintela, esta semana uma situação muito interessante e que realmente hoje em dia e cada vez mais infelizmente está a acontecer. Nós temos no Natal a mesa cheia, mas há cada vez menos partilha. E ele faz lembrar, e isso lembro-me perfeitamente quando era mais novo, que para fazer os ajuntamentos das famílias, cada um tinha de levar um bocado. Mas a verdade é que quando voltávamos, trazíamos muito mais do que aquilo que levamos. Pois é. E eu acho que é um pouco isso. Quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos disponibilizamos para ouvir o próximo, para ajudar, não é a ajuda em si, mas é o retorno que nós recebemos. E esse retorno muitas vezes não é de outra pessoa, é de nós mesmos. O sentimento de que conseguimos nos dar, conseguimos nos disponibilizar a.
Caiu? Não. Ah, Eu? tá. Então, Não, assim... eu é que acabei, eu é que Ah, acabei. não. tá. Ah, Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Petra tá hoje aí, a gente vai só obsediá-la, mas eu tudo queria bem. dizer uma coisa. Por favor. Nessa parte aqui do texto, eu entendo também que como nós somos egoístas, né? A gente pensa que pode tudo. E ele deixa claro que nada funciona sozinho, né? Um depende do outro, né? Então, quando ele fala que o campo, né, precisa, né, para que ele fique bonito, ele precisa da água, né? Assim como o sol, né, que se for, né, que se ele vai dizer que eu não lembro bem as palavras, né, Aqui, mas estou que o sol procurando sol, estou procurando. também, apesar de tudo, né, ele também precisa de Aqui. E o próprio sol, com toda a pompa do seu hum, magnificente esplendor, entra no fluxo de criação, exatamente, converteria o mundo num pavoroso deserto, não fosse a exatamente. chuva singela que lhe ambienta no solo a força criadora. É lindo. Exatamente. Então, a criação divina, e nós somos da criação, fazemos parte da criação divina, nós dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros, precisamos partilhar aquilo que a gente tem, não é? Também receber, né? A partir do momento há uma troca, né? E é assim que as coisas funcionam, né? Então, esse equilíbrio das coisas, eles são importantes, né? Mas a gente, né, a grande maioria, não digo todos, mas com raras exceções, é aquilo, a gente volta lá no egoísmo, né? A gente vai pensar na gente mesmo, nas nossas coisas. Aí é por isso que o mundo é desequilibrado, né? Hoje eu estava lendo aquele livro, O Consolador, e ele vai falar exatamente desse tema, né? Que o mundo, a natureza, ela é perfeita. O que estraga no mundo é o homem. A única coisa que atrapalha o mundo é o homem. Eu dei risada, falei, nossa, que chamada. É bem isso, né? Equilibramos a harmonia. Exatamente. E como E é verdade, desequilibramos, né? olha o aquecimento global, espécies que desapareceram em 200, 300 anos, que não tinham necessidade, né? Mas com as nossas maluquices, que queremos marfim, que queremos peles e queremos isto e queremos aquilo, acabamos por extinguir espécies. Nós extinguimos nós mesmos, né? Você veja quantas raças desapareceram, quantos, né? O Brasil, assim, que a gente vê que tem muitas tribos, por exemplo, elas desapareceram. E continuamos fazendo a mesma coisa, né? Com guerras, com a querer exterminar, né? A gente tem essa necessidade do extermínio do outro, eu acho que né? o extermínio é uma forma de poder, de controle. Nós temos a necessidade de controlar o outro e comandar. Bem isso. Pois é, nós estamos já 20 e 30, vocês vão me desculpar, mas eu vou obsediar minha filha hoje, é óbvio, né? Vou obsediar minha filha. Se ela quiser fazer a prece, você poderia fazer, Petra? Posso sim. Gente, por favor, desculpem. Não vais desligar a gravação. Não se esqueçam da Maria Helena, que ainda está na UTI, viu? Sim, mas olha, tens de desligar a gravação. Eita, é mesmo? Graças a Deus, me ajeita. Tá vendo? Só Jesus na causa. Obrigada. Peraí, viu? Sei, não estás com a tua filha há muito tempo. Eu fiquei emocionada com a minha filha. Eu gosto, ela sabe que eu a amo. Gente, um beijo no coração e nos vemos no próximo estudo. Até lá. Não desligaste. Eu falo cada um, faço Olha, cada não um. desligaste. Bom Obrigada. dia. Não desligaste ainda. Oxe, não desliguei não. Pô, mas tá ruim o Não. negócio, hein?